Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez. Hoje é o nosso terceiro dia do nosso desafio para ativar sua prosperidade. Vamos chegando todo mundo, já estou esperando Mateuzinho, a Gabi chegar. Hoje a gente vai falar sobre propósito. Gabi já está na área, minha musa. Bom dia a todos, bom dia. Mônica se acordou de novo, menina doida. Bom dia, amiga. Bom dia, Gabizinha. Bom dia, gente. Bom dia, todo mundo. Bom dia a todos, bom dia. Gabi, abaixa mais um tiquinho aí, por favor. Tá dando um retorno. Tá. Deixa eu ver. Maravilhoso. Gabi, hoje nós vamos falar sobre propósito. O que é propósito? Propósito, né? A razão pela qual você acorda e faz todos os dias o que você faz. Tá baixinho. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. A razão pela qual você acorda todos os dias e faz o que você faz. Por que a gente faz o que a gente faz? A gente está falando hoje sobre propósito, a gente está fazendo algumas aulas introdutórias, porque as pessoas elas estão buscando, né, uma prosperidade financeira, uma recompensa financeira. Mas a gente sabe que só o dinheiro não vai ser suficiente para você ter a motivação necessária para continuar, né? Existe um fator extra, um fator plus, que é você se encontrar na sua atividade. E hoje a gente vai fazer um exercício para que você consiga se encontrar, para que você consiga talvez girar a sua carreira, ter um giro profissional, fazer uma mudança, mesmo que você sinta que você está bem. Mesmo assim, esse exercício ele é muito poderoso para você rever algumas coisas. Todo o segredo está dentro da gente. Quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de descobrir o seu gigante que existe dentro de você, todo o segredo está dentro da gente. A gente quer, então, que vocês revisitem esse propósito para que a gente possa traçar um plano. E a partir de amanhã começa a ficar um pouco mais prática essas nossas aulas, para a gente começar a traçar um plano e já começar a alcançar resultados. Né, Rita? Sim, só avisando aí para quem vai fazer o exercício, a gente vai precisar de uma folhinha. Então, o momento de você levantar da cama, já que o propósito muitas vezes é definido pelo motivo para sair da cama, né? O enriquecimento tá aí um bom motivo. E aí vamos começar a falar sobre esse propósito. Eu penso assim, tem várias palavras que elas ficaram meio clichês de internet, né? Ah, propósito, gratidão, empatia. Mas na verdade é porque muitas pessoas acabaram banalizando. Mas ela tem grande significado quando você se conecta com o seu mesmo. Poxa, quem define, quem consegue entender qual que é o seu propósito, é uma pessoa que vive com intenção. Talvez o grande mal atual é que a gente está vivendo no piloto automático e aí você olha para a sua vida e fala assim, o que está acontecendo? Né? A criança fala muito isso, né? Ô, Gabi, você fez isso de propósito. Quando eu faço de propósito, eu tenho a intenção. E quem vive em intenção é feliz. E aí, para a gente achar esse caminho, né, esse questionamento, vem um conjunto de coisas e a gente vai utilizar uma técnica hoje que se chama Ikigai. Não sei se alguém já ouviu falar. Ela pode ser uma virada de chave muito forte para muitas pessoas e a gente vai para a prática desse Ikigai. Deixa eu explicar um pouquinho o que é Ikigai. Ela surgiu, gente, oriental, eles são muito cabulosos, né? Eles sabem o que querem, sabem como vão chegar naquilo, não vivem a vida assim ao léu, igual deixa a vida me levar. E surgiu esse conceito numa ilha japonesa que foi muito estudada, porque assim, gente, a expectativa de vida dessas pessoas aqui é muito maior do que acima da média. O que eles fazem? Desde pequeno, eles são incentivados a encontrar o seu Ikigai, que é a sua razão de viver. Gabi, você achou o seu Ikigai, a sua razão de viver? Eu achei o meu Ikigai, a minha razão de viver. E eu achei esse Ikigai revisitando não só essa matriz que a gente vai falar, mas também revisitando muito as minhas crenças, né? É tão importante a gente saber no que a gente acredita, quais são os valores que são inegociáveis, o que eu não negocio, né? Vou só falar um pouquinho da minha história, Rê. Eu trabalho com educação
E eu sempre acreditei que a educação liberta as pessoas. Todas as vezes que eu estou com um grande desafio, um problema, eu recorro à educação. Eu recorro ao estudo, eu recorro aos livros, eu recorro à evolução para autoconhecimento. Eu sempre recorro, vou recorrer a algum tipo de educação. E a gente está aqui, no meu entendimento, para nos relacionar. O relacionamento, ele, na essência, ele é uma troca na qual uma pessoa ensina a outra. A todo momento eu sou mestre e aprendiz. Eu sempre estou ensinando e aprendendo. Então eu acredito muito nesse valor da educação. E acredito muito, assim, eu não consigo, nunca consegui, desde pequena, quando eu faço algo que magoa a outra pessoa, eu me sinto muito mal, muito mal. Então eu não consigo, eu sempre busco fazer algo que vai ser bom para mim e para o outro. Eu não consigo, é aquela velha máxima, né? Não faça com o outro o que não quer que te faça. Essas crenças, tanto da educação, da importância da educação, de como eu amo trabalhar com isso, quanto essa crença do fazer pelo outro, do servir, do pensar no outro como você pensa em relação a você, são duas crenças muito fortes para mim. Então, mesmo que eu não estivesse, eu trabalho hoje com educação, aqui com vocês eu trabalho como coach, como desenvolvimento pessoal, e eu tenho essa... Eu me formei, eu busquei as minhas certificações justamente porque esse assunto me fascina e transforma a minha vida. E eu gosto de transformar a vida dos outros. A minha alegria ao ajudar alguém, ela é muito genuína, ela me ilumina. Então, sabendo disso, mesmo que eu não trabalhasse, gente, especificamente como coach, mesmo que eu não trabalhasse com educação, eu acredito que de toda forma eu iria trabalhar com algo que ensina. Então, quando a gente fala educação propriamente dita, a gente pensa em escola, em faculdade. Não é. Né? Isso que eu e a Rê fazemos aqui, a gente está passando um conhecimento que a gente sabe. Não porque somos melhor, mas porque nesse momento agora, estamos com o mestre. Daqui a 10 minutos, talvez estaremos com um aprendiz. Então, essas crenças são tão fortes na minha vida que dificilmente elas somem de mim. Eu converso com as minhas amigas, eu estou sempre passando para elas as coisas que eu aprendi. Eu converso com a minha família, eu estou sempre falando para elas sobre educação, sobre esse tema. Isso está sempre na minha vida. E eu acredito muito no poder da ação, da execução. Então, por exemplo, desde muito nova, eu sou mini empreendedora, eu sempre tive pequenos negócios, desde vendia paçoca, vendia brigadeiro, vendia tudo, gente, vendia bijuteria, vendia tudo nos colégios, eu sempre fui uma mini empreendedora. Então, isso para mim é natural, é natural. Então, o fato de eu ter encontrado isso não torna a minha vida, quer dizer que é mais simples, quer dizer que... Não, todas as vezes que eu sinto que eu estou entrando no automático, que está ficando pesado, eu revisito esse propósito. Eu relembro as minhas crenças. Elas me dão gás novamente. Isso é muito fantástico, Gabi, que você falou, porque a gente precisa revisitar algumas coisas da nossa essência para você encontrar o seu propósito, né? Que é o seu porquê mesmo. Se a gente fica focado só nas minhas vivências atuais, que muitas vezes... Abaixa um pouquinho aí, Gabi. Tá o retorno. Se a gente ficar muito focado no que está acontecendo agora, nas vivências atuais, que naturalmente podem ser que não são tão legais, você está aqui definindo o que seu pai falou que é bom para você, do que uma blogueira falou que é bom. Poxa, é bom você fazer isso, você ter um corpo saudável. Eu não quero ter um corpo sarado, entende? Então, você tem que olhar para si. Mas aí quando a gente fala sobre isso, vem meio que uma pressão, né? Poxa, eu vou encontrar meu propósito e aí se eu não conseguir manifestar ele? Gente, vamos tentar pensar em coisas pequenas, né? Você não precisa colocar na sua lápide aqui, ó, o propósito de fulano foi esse e acabou. A gente está em constante mudança. E o seu Ikigai de agora pode te fazer muito sentido. Daqui a 6 meses você falar, um belo dia eu resolvi mudar e pronto. Mas o que a gente não pode, talvez, encarar é viver totalmente num piloto automático, que aí realmente é uma definição de que alguém apontou pra gente.
E por que que muitas... Pode falar, Gabi? Não, inclusive porque tem um amigo meu aqui, gente, comentando de uma vez que nós viajamos para Tailândia. E esse assunto vem muito a calhar. Eu viajei pela Tailândia, eu viajei pelo Sudoeste Asiático sozinha, em uma época da minha vida. E eu viajei, eu e os livros. Encontrei vários amigos lá, né? Viajei sozinha durante um tempo e encontrei vários amigos. E sobre o propósito, isso é muito interessante, porque, quando eu não tô fazendo, quando eu não tenho compromisso nenhum, quando eu tô viajando, quando eu tô fazendo coisas, assim, as coisas mais legais que as pessoas ditam que são legais, mesmo assim, eu tiro um momento para leitura de livros, né? Como é desinteressado. A busca pelo conhecimento, para mim, ela acontece. Se eu tivesse hoje um dia livre, eu não ficaria na frente da televisão. Eu ficaria na frente dos livros. Isso é muito natural. Isso está ligado ao meu propósito. Porque a gente tem que entender, gente, que, por exemplo, essa cadeira que eu estou sentada, ela nasceu com a forma de cadeira e ela vai ser uma cadeira. Agora, o ser humano, quando eu coloco uma semente e planto uma semente, se eu regar aquela semente, ela se desenvolve. E aí o pé de limão vai dar limão. A árvore de manga vai dar manga. E você é uma árvore que vai dar o quê? Na natureza, a natureza é muito sábia, né? As regras da natureza são as regras divinas e é muito sábia. Na natureza você não vê uma árvore, né? Um limoeiro impedindo uma árvore de manga, né? De dar manga. Isso não acontece. A natureza, ela é muito bela, ela é muito sábia. Só que nós, seres humanos, né? A gente tem uma tendência a impor que o outro seja de uma certa forma, guiar o outro como se fosse dono da vida do outro, reprimir alguns anseios que a pessoa tem. A gente tem essa pressão social que é um fator extra para que a gente possa entender quem a gente é, o que devemos fazer. Porque quando você encontra uma tarefa que você entende como algo de muito valor, que está aliado ao que você pensa, às suas crenças, aos seus talentos, a sua chance de brilhar, a sua chance de fazer algo que sai do comum, a sua chance de se destacar como pessoa única é muito grande, né? Então, assim, esse é o nosso desafio. A despeito das pressões sociais que nos impõem, faça isso, faça aquilo outro, né? A despeito dessa questão que a gente tem aqui, a gente pensar um pouco como indivíduo no que tange aos nossos talentos, às nossas características e o que a gente interessa, quais são os nossos interesses. Quando você consegue unir algo que você gosta de fazer, suas qualidades, né, as coisas que as pessoas falam, nossa, isso é um potencial que você tem, há uma mudança que o mundo precisa, você consegue criar ideias e ter visões diferentes sobre aquele assunto que talvez ninguém mais tenha. Porque o seu gosto, mais as suas características, mais a sua visão de mundo, que é única, possibilita uma criação de algo novo. E aí você, revisitando aí o que é que você veio fazer aqui, qual que é o seu propósito, você pode se desenvolver na sua área profissional, na sua profissão, de um jeito que vai realmente gerar impacto, porque é único, é novo, é criativo, e aí você vai ter um resultado muito maior. Exato. Cuidado, então, para quando te enterrarem, né? Você ser essa semente, não uma pedra. Porque tem gente que enterra lá e fala assim, bom, né? Eu sou uma pedra. E aí, um detalhe que eu quero deixar uma mensagem para mim é mais importante sobre propósito. O propósito, ele não tem que ser um objetivo final. Vamos supor que o meu propósito agora seja ser uma pessoa referência nessa área e eu vou fazer um MBA. E eu fico assim, gente, eu vou ficar a pessoa mais feliz do mundo, eu vou estar no meu propósito o dia que eu formar nesse MBA. Então, você está condicionado a ser feliz daqui a 2 anos, começa a achar nesse processo, enquanto você está fazendo, poxa, eu estou fazendo uma atividade do meu MBA. Põe a intenção de ser feliz, se conecte, estou vivendo meu propósito. Gratidão que eu estou vivendo meu propósito. Quando você falar sobre assunto, quando você reconectar com esse assunto. Porque a nossa vida tem muito mais momentos corriqueiros do que grandes momentos. E não ache que assim, eu vou encontrar o meu propósito
eu encontrei meu propósito, que eu vivo grandes momentos todo dia, né? Que cada dia é um flash, acordei. Não, é porque sempre você volta para a liberdade de você gostar dos seus momentos corriqueiros. Exatamente, né? A vida, a gente passa a vida mais tempo em platôs, né? A gente passa mais tempo. Os momentos de vitória, eu lembro de muitos momentos hoje de vitória e eu consigo criar expectativas quanto a outros momentos de vitória que vão acontecer no futuro. Mas o dia de hoje é um dia que não, hoje eu já sei que não vai, parece que não vai acontecer nada espetacular, pode acontecer. Mas o dia de hoje é um dia no qual eu estou no meu platô. O que é o meu platô? Quando você descobre o seu propósito, você vai começar a se tornar o que é uma pessoa, uma referência naquela área. Como se tornar uma referência? É você fazer repetidas vezes algo único. A partir do momento que você se encontra, a partir do momento que você entende o que você quer fazer com a sua vida, a partir do momento que você tem essa visão única, que você conecta com o seu propósito, para você virar referência, você vai simplesmente repetir aquela tarefa, aquele algo novo, até se tornar referência. Pensa, sua mãe é referência na sua criação. Por quê? Porque dia após dia ela te criou, né? Uma referência, alguém que faz repetidas vezes aquela mesma visão de mundo única, aquela mesma profissão, aquele jeito de exercer aquela profissão que é único. E aí você se torna referência com essa repetição e com essa busca pela maestria, né? Quando você encontra o seu propósito, o seu intuito é se tornar o melhor possível naquela tarefa. E para se tornar melhor possível naquela tarefa, o estudo é contínuo, não vai parar. Você se aproximar de pessoas que fazem muito bem aquela tarefa também é uma inspiração, isso também não vai parar. E você vai repetidas vezes exercer aquela atividade até virar uma referência, né? Sua mãe é referência na sua criação, ela passou anos te criando, né? E é mais ou menos assim que funciona. Só que na nossa vida, a gente dá em alguns momentos saltos. Nossa, ganhei muito bem, fui promovido, fui premiado. A gente dá saltos em alguns momentos. Mas a grande parte da nossa vida, a gente permanece no platô, nessa repetição, nessa construção da referência, dia após dia, fazendo aquela atividade. E esse dia após dia, ele tem que ser gostoso. Porque se você esperar alcançar a promoção para ser feliz, ou vou alcançar tal quantia de dinheiro para ser feliz, você não só perde a sua vida, como aquela situação, aquela profissão vai se tornar insustentável. Ela vai se tornar dura, pesada para você. Se você gosta, eu, por exemplo, eu gosto tanto de estudar, de ler, de escrever, que continuamente eu fico no platô achando interessantíssimo. Meu Deus, eu não sabia disso. Olha o que eu descobri hoje. E aquilo ali me encanta. Meu Deus, se eu escrever sobre isso, eu vou mudar a vida de tanta gente. Nossa, que legal! E aí eu tenho todas aquelas imagens de ter um best-seller, de estar dando autógrafo para o Brasil inteiro. E sabe, e esse dia ainda não chegou. Eu tenho vários livros, mas eu não ainda tenho um best-seller. Mas eu já imagino, eu já planto isso na minha mente, já é um objetivo, eu quero alcançar isso. Mas enquanto eu não alcancei isso, eu gosto de estudar, eu gosto de escrever. Então, o meu platô, esse momento que eu faço repetidas vezes a mesma coisa, é um platô que me ilumina. Só que isso só me ilumina porque está aliado às minhas crenças, aos meus valores, aos meus gostos, às coisas que eu me interesso. E é isso que a gente quer, né, Rê? Com esse exercício aí que você vai passar. A gente quer que você encontre isso porque torna a jornada não só mais fácil, a gente não quer uma jornada fácil. Aqui a gente quer uma jornada interessante, a gente quer uma jornada que brilha, a gente quer vibrar, a gente quer aprender e falar, meu Deus, que bacana isso aqui. É isso que você quer viver. Viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? A gente quer vibrar, a gente quer muito mais. E é possível, né, Rê? É possível, porque se a gente ficar esperando só a motivação, né? Ah, viu a live das meninas, estou motivada. Motivação é igual bronzeado, vai passar. Agora, quando você se conecta com esse entendimento de eu preciso expandir minha mente, acho que a Gabi chegou muito nisso porque ela é uma leitora assim voraz. Porque se você só tem aquele mapa de mundo seu, criança de Instagram, você fica muito limitada, né? Sabe um exercício assim, que não é esse exercício, mas uma coisa prática que ajuda muito a encontrar o seu propósito? Começa a utilizar o seu lado criativo.
vai tocar um instrumento, vai fazer uma pintura, vai fazer uma aula de alguma coisa, de um esporte em que você tem zero habilidade, vai dançar. Por quê? Isso estimula seu lado direito, que é seu lado criativo. Talvez você esteja tão engessado que você consegue viver só aquelas experiências que estão ali, né? Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. E aí eu vou passar o Ikigai, Gabi, eu vou colocar ele aqui na tela. Deixa eu, não sei se vai dar para ver. Tem como rodar a tela aqui desse paradita? Pois é, eu não, com a live eu não sei, amiga, eu não Claro sei. que tem, ó. Deu. Bom, esse é o Ikigai. O Ikigai, na verdade, o objetivo é você achar essa união aqui de alguns pontos. E aí você começa a fazer essa reflexão aqui. Quem tá com um papelzinho aí, faça esse desenho aqui, ó. Essa união, 4 bolinhas e deixa áreas em comum. Primeiro ponto, né, Gabi? É a gente começar daqui. Uma reflexão do o que você ama. E você começa a colocar atividades, né? O que eu amo? Talvez eu esteja totalmente desconectado, sem pensar, tô achando meu propósito. Só foca nisso. E começa a listar. Inclusive, essa é uma pergunta, né, Rê, que muitas pessoas, nos meus atendimentos, gente, quando eu pergunto isso para os meus mentorandos, muitas pessoas, eu não sei o que eu amo. Né? Elas falam assim, eu não sei o que eu amo. E eu falo, revisita a sua infância. O que você faz? O que você fazia de pequeno? Desde muito jovem, de forma desinteressada, né? Quais que eram as brincadeiras? O que você gostava de fazer? O que você se interessava? Quais eram os temas que geravam curiosidade em você? O que você gostava muito de fazer? E aí a gente começa a identificar esses gostos, né, da pessoa que ao longo da vida ela foi esquecendo, ela foi deixando, ela foi gostando do que todo mundo gosta, ela foi seguindo um padrão. Então a gente faz um exercício desse que é muito importante, você identificar o que você gosta, quais são os seus gostos, o que você ama fazer. Exato, aí você sai daquela ideia do que as pessoas acham que você tem que fazer, né? Você só pensa no que você gosta. E aí embaixo você vai pensar em aquilo que você é bom de fazer. O que eu sou bom? E curioso, né, Gabi, como é que os nossos atendimentos vão nos ensinando. Tem muita gente que não sabe o que é bom. E é bom, todo mundo é bom em alguma coisa, em várias. Pensa aí, aquilo que você é bom. Ele vai tomando consciência. E aí, pessoal, se existir alguma palavrinha que tá tanto naquilo que você ama, como naquilo que você é bom, isso é uma paixão para você. Olha que legal. E aí, não quer dizer que eu vá viver daquilo, mas, poxa, é legal você se conectar com a sua paixão, né? Viva um pouquinho disso. E aí, aqui embaixo, na terceira bolinha, você vai colocar aquilo que você pode ser pago para fazer. Pensa aí das coisas que você sabe ou das que você não é tão bom, mas você enxerga que é uma possibilidade de você fazer dinheiro daquilo. E vai colocando. E se você achar interseção, né, Gabi? Entre aquilo que você é bom com aquilo que você é pago, muitas vezes você está na sua profissão. Eu enxergo que a maioria das pessoas vive aqui. Né? Talvez alguma coisa que eu possa ser pago, foca no dinheiro, porque quando você está no propósito, você não começa pelo dinheiro, você começa pelo porquê, né? É uma pessoa que questiona os motivos, as razões. Aquilo que eu sou pago com aquilo que eu sou bom. Deixa claro isso para você, isso é muito importante. E aí depois você vai para a última bolinha e começa a tomar consciência de tudo aquilo que o mundo está precisando. Sem pensar nas palavras anteriores. O que o mundo está precisando? É autoconhecimento, né? Você vai se questionando. O que o mundo precisa? E aí, quando você conecta aquilo que o mundo precisa com algo que você pode ser pago para fazer, você acha a sua vocação. Vocação é super legal. E aí tudo tem uma união, né? Aquilo que o mundo precisa com aquilo que eu amo é a sua missão de vida. Vai achando esses pontinhos aqui
E tenta se conectar de alguma forma com tudo, né? Mesmo que seja em lazer, em conversas, em livros que você lê, em filmes que você assiste. Mas o grande ponto é você reunir todas essas palavras, né? Essas características que você colocou e chegar aqui, ó. A união. Existe alguma dessas palavras que você falou que ela apareceu naquilo que você ama, com aquilo que eu sou bom de fazer, aquilo que eu posso ser pago e também aquilo que o mundo precisa? Você chegou no seu Ikigai. O Ikigai é esse ponto, né? Que é a sua razão de viver. Por quê? Eu amo fazer aquilo. E eu também sou bom. A gente gosta de fazer coisas que a gente é bom, que eu tenho talento. E eu vou ser remunerado para isso, né? Não é ONG falida aqui. E também o mundo está precisando disso. Esse é seu Ikigai. Deixa eu voltar para minha cara. Isso é bem interessante, gente, porque para quem não sabe, né, Rê, eu comecei a trabalhar nas redes sociais há 5 anos atrás. E eu comecei a mudar a minha vida mudou devido aos livros que eu escrevi. Esses livros, eles fizeram um sucesso muito inesperado e eles mudaram a minha vida. Só que eu só pude vender esses livros, né? Eu tenho a minha própria editora, foi um projeto totalmente meu. Eu só pude fazer isso tendo uma audiência muito grande. Eu tenho uma audiência muito grande no Instagram, em outro Instagram que não é esse. Eu tenho um público muito grande em outras redes sociais e em outro Instagram que não é esse. Depois eu passo para vocês. E eu tenho esse público muito grande porque eu fui criando uma audiência, porque eu sabia, poxa, esse livro é tão bacana, ele vai ajudar tanta gente que eu preciso mostrar isso para o mundo. E para mostrar isso para o mundo, né, como eu comecei esse processo totalmente sozinha, eu comecei a estudar marketing digital há 5 anos atrás. Comecei a estudar marketing digital, consegui resultados que são fantásticos na minha vida, que um dia eu conto direitinho, mas foi inacreditável. Foi inacreditável os resultados que eu alcancei. E então, gente, olha que interessante. Eu sempre amei ler e escrever. Sempre amei ler e escrever. As pessoas falam que eu sou boa nisso. As pessoas gostam do que eu leio, do que eu escrevo. Não, do que eu escrevo, né? Então, desde muito nova, as minhas redações, elas iam pro jornalzinho da escola. Sempre foi muito fácil para mim me expressar através das palavras. Então, as pessoas sempre conectaram. Porque não adianta escrever, né? As pessoas têm que se conectar. Aquele livro que você engole em um dia, 2. Aquela leitura que você voraz, que você não consegue parar. Então, eu sempre busco essa conexão com o leitor, né? Gerando muito valor, muita transformação. Então, desde pequena, os meus textos são elogiados. Além disso, as minhas amigas, além de me entrar em contato comigo para pedir dicas de coisas diversas, elas perguntam para mim, Gabi, como que você conquistou essa prosperidade no digital? E aí as pessoas ficavam me perguntando e eu estava sempre respondendo as mesmas coisas para as minhas amigas. Sempre respondendo as mesmas coisas. E eu falei, gente, nossa, parece que as pessoas... Existem muitas pessoas ainda, né? Porque como o mundo digital, ele cresceu agora, mais agora, né? Nesse momento de pandemia, tem muita gente que não foi... Poxa, não tem a formação para gravar vídeo, não sabe muito bem como que isso funciona, não quer assistir um curso de sei lá quantas horas, né, que hoje em dia tem muitos cursos, né, sobre o marketing digital. Essas pessoas não querem, poxa, assistir tantos cursos, porque às vezes os cursos são ótimos, mas você precisa ir pelo menos de 1 mês, 2 meses de dedicação para entender. E eu falei assim, nossa, e as pessoas não entendem que uma pessoa normal que assim não usou de anúncio, não usou de patrocínio, uma pessoa normal consegue fazer. Falei, que interessante. Falei, fiquei com isso no meu radar. Falei assim, nossa, isso o mundo precisa. O mundo precisa que aquela garota normal, que tem um salário ok, saiba que ela pode alcançar muitas pessoas e uma prosperidade financeira que ela nem imagina. Só que se ela for assistir um curso, ela vai ter que ter 2 meses para ficar assistindo aquele curso. Se eu colocar isso em um material, em um livro menor, um livro que tem 120 páginas, que ela termina em 2 dias.
se eu colocar tudo que ela tem que fazer o passo a passo? E aí, gente, me veio uma vontade. Olha, eu não trabalho nessa área, viu? Repito, eu sempre fui conselheira de amigas, conselheira de pessoas que queriam fazer o que eu fiz. Eu falei assim, e se eu criar um livro sobre... Eu sei que já tem alguns livros de marketing digital, mas não existe... Eu já li a maioria. E eu falei, não existe nenhum livro que mostra os segredos, porque todos os infoprodutores querem mostrar os segredos no curso. Senão eles não vendem curso, né, gente? Eles não vão entregar assim. Eu falei, se eu fizesse um livro que entregasse tudo, tudo, e um passo a passo objetivo que a pessoa pudesse ler em 2 dias. E aí me veio um chamado muito grande. E é isso que eu sinto mesmo, um chamado. Eu não trabalho nessa área. Eu não precisava escrever sobre isso, gente. Não precisava. Mas me veio uma coisa muito... O mundo precisa disso. As pessoas precisam disso. E aí eu comecei a escrever assim, de uma forma totalmente despretensiosa, assim, poxa, isso aqui é legal, vou estruturar isso aqui para depois eu pregar na minha geladeira. Isso aqui eu preciso lembrar, isso aqui. E aí eu fui falando, não, gente, isso tá muito bom, isso tá muito legal, isso tá muito legal. Aí até o meu noivo começou a ler e falou assim, esse é o melhor livro que eu li na minha vida. Aí eu falei, meu Deus, ele falou assim, você tem que mostrar isso. Aí eu falei assim, de repente, assim, tem uma semana, algo que eu estava fazendo, eu falei assim, nossa, então eu tenho que fazer. É como se fosse um chamado. E aí eu vou unir, gente, o que eu faço bem, que é escrever, o que eu amo fazer, né? As minhas qualidades, o meu potencial e a mudança que eu quero ver no mundo. E eu não sei explicar porque, eu tô falando muito sincero, assim, eu não sei explicar de onde, eu tenho que fazer 1 milhão de coisas. Gente, eu tenho que fazer, eu tô dando palestra em tantos lugares, eu tenho que fazer tanta coisa. E eu, literalmente, eu apresento um programa de televisão, né? Eu pedi para tirar férias, porque eu tenho que terminar isso. Eu não sei explicar por que eu fiz isso. Foi quase que maior do que eu. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu parei, eu tranquei a minha agenda para terminar isso. Propósito é assim, é um chamado. A gente tem uma fonte muito grande de energia e quando você se conecta ao que você ama, com o que você é bom, o você pode ser pago e o mundo precisa, acontece coisas como esse relato da Gabi. Vai por mim. É verdade, os japoneses sabem, não sou eu que estou falando, é os orientais lá que têm uma expectativa de vida gigante. E isso mostra, né? Por que é essa energia? Vai viver que as coisas funcionam. Então a gente vai mandar lá no grupo o Ikigai certinho para quem não fez. É importante que faça num momento mais introspectivo, né? Não é para você tentar manipular o seu Ikigai. Faça de forma desinteressada. Eu vou manipular para eu cair exatamente onde eu tô. Expanda a sua mente, saia daquela visão assim limitada. Faça o seu Ikigai. Não é sobre ter, é sobre ser. A gente manda lá nos grupos. Quem ainda não está participando, é gratuito. Clica aqui para você ter esses materiais logo depois da live. Isso, o grupo está quase fechando, gente. A gente está com mais de 21 grupos. Então, vocês aí que estão precisando desse desafio de 21 dias, são 21 dias para transformar a sua vida financeira. E um dos grandes desafios é encontrar o seu propósito ou alinhar a sua profissão que você tem hoje a esse propósito. Aproximar um pouco mais, sabe? Isso é um exercício que a gente faz de vez em vez. Eu faço o Ikigai algumas vezes no ano para revisitar esse meu propósito. Então, para vocês que não estão no grupo, é só entrar no grupo através do link da bio. Ainda tem algumas vagas, são poucas. Então, participe, só entrar no grupo, clica no meu link da bio e participa do grupo lá para receber esse exercício de hoje. Gente, obrigada a todos os presentes. Estamos muito felizes com os feedbacks. É só o 3º dia, né? E já tem tanta coisa bizarra acontecendo, sobrenatural. Então, estamos felizes. Vamos com a gente até o final, 21 dias, para alcançar a sua prosperidade. Bom dia a todos e todas. Fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Beijos! Beijo!